explicando métodos anônimos no Ekman e podemos misturar também com o TypeScript. Para essa aula, como ela é bem simples, eu digo assim, é para explicar apenas sintaxe, a maneira de utilização dos métodos. Então eu não vou precisar sequer criar projetos, já que não está aqui em jogo a utilização de componentes, nem nada disso. É apenas a própria escrita das linguagens. Né? Para isso eu estou utilizando esse RPL-it, né? Que é uma espécie de compilador TypeScript online. Né? Para eu evitar de ter que usar qualquer IDE, eu vou utilizar de maneira online mesmo. Aqui. Então, por exemplo, antigamente no JavaScript, né, como é que chama? Esqueci o nome. No Vanilla, né, aquele JavaScript antigo que a gente chama de Vanilla, nós criávamos uma função assim. Function soma, que recebia um parâmetro A e um parâmetro B e retornava return A mais B. Ele está reclamando do quê? Ele apenas, como isso aqui é um editor de TypeScript, e o TypeScript é tipado, então ele está apenas dando uma advertência que era para eu tipar essas variáveis. Mas como a gente está fazendo uma explicação sobre o JavaScript antigo, e era comum a gente usar variáveis sem tipos, sem nenhum tipo qualquer, inclusive mutáveis, em certa linha a variável poderia mudar de tipo simplesmente atribuindo um valor a ela. Como exemplo para mostrar isso, então nós vamos ver como é que funcionava uma função antiga. Então digamos que eu quero pegar aqui era assim, né? Var valor igual a soma, que é a função que eu criei, e eu passo aqui um. O que ela vai fazer? Ela vai retornar 1 mais 1, ou seja, esse valor aqui é para ser 2. Então eu vou dar aqui um console.log. Console.log é para ele imprimir o valor que eu estou colocando na tela. Né? Console.log. E vou aqui dar um run. É um pouquinho demorado, né? Ele está dando erro. Simplesmente, como é um editor de JavaScript, ele quer realmente que eu tipe as variáveis. Então eu vou botar n aqui e vou botar n aqui, que equivale a não ter nada aqui, sabe? Apenas porque nós estamos trabalhando no editor de TypeScript, ele quer que eu tipe as variáveis. Mas aí esse n aqui significa... Você pode, por exemplo, se você estivesse trabalhando com JavaScript mesmo, bastaria ignorar esses dois pontos n que ele funcionaria. Vamos run. Então ele retornou aqui, como você pode ver, 2. Ele fez a soma. Essa era a maneira antiga. Eu vou até fazer aqui uma coisa. Tá aqui, soma antiga. Chamar aqui. Antiga. Vou chamar de antiga, né, para ficar mais fácil do entendimento. Valor antigo. Valor antigo. Pronto. Só que fomos aprimorando, o próprio Vanilla foi se aprimorando e aprendemos a criar a função assim. Var, soma antiga. Vou ter que mudar o nome, né? Soma. Acho que eu vou numerar, que é melhor, que não tem como nomificar, não tem como dar nome para essas coisas, né? Então vamos ver aqui. Soma 1. Nós temos soma 2, soma 1, não? Está chamando de soma 1. E aqui o valor 1. Valor. Esquecendo isso aqui que eu coloquei, essa era a maneira de criar
um método primitiva mesmo, a primeira maneira de criar um método, né, que retorna um valor, a maneira de chamar o método e atribuir o valor, e aqui eu estou apenas mostrando o valor na tela. Isso. Se aprimorou mais até o próprio Vanilla e apareceu uma nova maneira, que seria assim: eu vou criar uma variável chamada soma2, que ela é igual ao quê? É igual a uma function. Ela é igual a uma function que recebe um A e um B. E ela retorna um A mais B. Mais uma vez o editor aqui está reclamando porque eu não estou tipando, eu vou botar N apenas para ele parar de reclamar, mas num JavaScript real não precisaria disso aqui, né? Então aqui eu tenho, como você pode ver, eu já estou utilizando métodos anônimos, né? Inclusive isso aqui é coisa ainda do ECMA, do ECMA antigo, não é coisa das novas versões, já se utilizava métodos anônimos. Aqui você está vendo a primeira forma de se criar um método anônimo, né? Então vou pegar aqui o valor 2, tá? O valor 2 igual a, veja só, soma 2. Note que ele está aparecendo agora como uma variável, né? E não mais como um método, já que eu declarei realmente uma variável e atribuí um método a ela. Então eu coloco aqui os mesmos parâmetros, 1 mais 1. E aqui a gente vai criar um console.log com o valor 2. Né? Vamos rodar. Note que nós temos o mesmo resultado. Com o aparecimento das novas versões do ECMA e do TypeScript, aprendemos a reduzir mais ainda esse valor aqui. Essa espécie de corpo, cabeçalho e corpo do método. Esse aqui já é anônimo, só que nós criamos uma maneira utilizando arrow, que ficou conhecida como arrow functions agora, que na verdade não passam praticamente de métodos anônimos, mas bem mais reduzidos, né? Que às vezes atrapalham as pessoas que estão iniciando. Então eu já vou até utilizar o let, que é importante dizer que é a nova maneira que é uma maneira atual de se declarar as variáveis, né? Vou criar aqui uma soma 3. E na verdade eu vou fazer essa mesma função aqui, só que de uma maneira bem mais reduzida. Esse soma 3 ele vai ser igual a A, vírgula B, arrow function. Só um porém que eu esqueci. Como isso aqui eu estou atribuindo uma variável a alguma coisa, então eu tenho que colocar o ponto e vírgula. Não, atenção, o ponto e vírgula não é exigido no JavaScript. Tem gente que até não usa o ponto e vírgula, mas não é aconselhável fazer isso. Até pela legibilidade do código, você aconselha a incluir o ponto e vírgula. Então aqui nós temos, como sempre, ele está pedindo para eu tipar. Por enquanto, nós já estamos assim nos novos formatos, né? Então eu já vou tipar com o tipo certo, né? Eu vou dizer que isso aqui é um number. Lá nos métodos acima eu estava simulando o JavaScript antigo, né? Então agora eu já estou tipando não mais com N, eu estou tipando estou colocando o tipo certo. Quer dizer, aqui apesar de você estar vendo N aqui, é como se não tivesse nada, é como se eu tivesse colocado A, vírgula B, onde o tipo poderia ser qualquer coisa que eu colocasse, né? Se, por exemplo, antigamente, se eu botasse uma string aqui, um texto mesmo A e um texto B, ele ia concatenar os textos e o soma 2 ia retornar um texto concatenado, né? Entendeu? E aqui não, já nas novas versões do ECMA e do TypeScript, a gente tem que é uma ótima prática, já que o próprio nome do TypeScript indica tipar a linguagem, né? Então, no lugar de eu colocar os N's aqui, vou até deixar por enquanto,
daqui a pouco eu volto para os números, para não perder o correlacionamento entre o formato dos métodos, né? E a diferença é que esse daqui vai retornar a mesma coisa. Então aqui já é uma maneira mais reduzida ainda de eu chamar esse editor, ele está obrigando a declarar as variáveis. Isso mesmo você na programação normal, ele não, essa característica de eu ter que colocar esse N aqui, exige, tem o tsconfig aqui, né? Tsconfig, vou botar strict false, né? Aqui, talvez seja isso. Eu vou tirar os N's aqui. Pronto, agora vai ficar mais parecido vai ficar mais real a aula, né? O TypeScript ele tem um arquivo de configuração em que você pode configurar como é que quer que a linguagem, que seja o comportamento da linguagem. Então aqui ele estava como strict, ou seja, tudo tem que ser declarado. Eu estou querendo dizer que tudo eu tenho que declarar. Mas eu vou até voltar rapidamente aqui. O soma antigamente era assim, né? No JavaScript. Ele depois foi um pouco aprimorado e passamos a ter como costume usar os métodos dessa maneira, atribuindo uma variável. E você viu aqui que o valor é o mesmo. Agora, a coisa ficou mais... Isso aqui já é um método anônimo, mas os métodos anônimos ficaram menor ainda e chegaram a ser chamados de arrow functions, né? Isso aqui é uma arrow function que tem um body, porque ela tem uma linha aqui, tem um ponto e vírgula e o return. Existem arrow functions que precisam de body, e outras não. Já já a gente chega nesse ponto. Então, aqui é uma nova maneira. Vamos chamar de novo o método para ver o que dá, né? Vamos colocar aqui. Agora eu vou colocar let. Eu já estou usando um formato novo, né? Do Ekman. E vamos colocar aqui o que? Soma 3. Soma 3. Vou colocar 1 mais 1, para não dificultar. Aqui embaixo nós vamos colocar console.log valor 3. Vamos rodar. Note que mesmo no terceiro não mudou o valor e é tudo tá tudo da mesma maneira. Só que, como esse método só precisa de uma linha para ser resolvido, esse arrow function aqui, podemos ainda, encontramos uma maneira de diminuir mais ainda o tamanho desse método, que causa ainda mais dificuldade para as pessoas que estão iniciando. Eu ainda posso fazer assim, let soma 4 igual a vírgula p. Lembrando que eu não estou tipando as variáveis, o que não é aconselhável fazer, apenas eu estou querendo deixar mais simples o exemplo aqui, né? Veja só como ficou. Isso aqui é uma arrow function que não tem body, sem body. Ela pode ser colocada como sem body, porque na verdade para que eu resolva o resultado da function, eu só precisava de uma linha. Então, quando eu só preciso de uma linha, então eu já dispenso o ponto e vírgula, dispenso o return, dispenso até mesmo os braços de separação e faço tudo, crio um arrow function de uma só, sem corpo, né? E com apenas uma linha eu defino uma função. Com apenas uma linha eu defini aqui a função soma 4. Então a gente vai chamar aqui o soma 4, let valor 4, né? Igual a, veja só, soma 4, né? Então ele está pedindo dois valores, e eu vou colocar aqui, e vou colocar aqui embaixo um console.log valor 4. Então, nós temos 3 resultados aqui, vamos executar o próximo.
e o sinal que apareceu 4 resultados com os mesmos valores. E aqui nós aprendemos sobre o básico de métodos anônimos, claro que não é só isso. E só apenas para fazer algumas observações que são muito utilizadas também na linguagem. O que ocorre muito é de você colocar o método anônimo dentro do próprio parâmetro que exige o valor. Então eu vou criar aqui um console.log. Isso está muito... é um conteúdo muito resumido que está sendo passado. É claro que isso aqui, quando se aprimora nesse assunto, você vai ver coisas que vai sentir dificuldade em algumas outras coisas, mas aqui no caso eu vou chamar a função soma, só que veja só, let valor 5 é igual, aqui eu já estou atribuindo ao valor o próprio método, eu não estou mais atribuindo o método, já estou definindo o próprio método aqui mesmo. Então, se eu for fazer um log desse valor, eu vou ter que fazer dessa maneira. Valor 5. E aí eu vou chamar acho que ele imprimiu também o mesmo valor. Agora, apenas para que não fique a ideia de que desse código está totalmente sem tipos, dessa segunda, dessa soma 3 para essa soma 4 em diante, eu vou tipar os valores para não dar a ideia de má prática, né? Então aqui, como eu sei que é um number, eu vou botar number aqui, ele é do tipo number. Aqui eu só quero que entre o number, isso evita erros de programação. Aqui eu vou tipar como number. Aqui também eu vou tipar como number. Estou criando as variáveis. O correto realmente é assim. O valor 5 aqui, como eu estou declarando a própria função aqui no valor também, então eu tenho que tipar como number, né? E eu acho que, para não dificultar muito, essa aula sobre métodos anônimos, eu vou parar por aqui, mas eu estou vendo que eu achei que eu já poderia falar tudo sobre métodos anônimos aqui, que eu queria, mas eu estou vendo que antes de chegar na parte de métodos assíncronos e promises, eu ainda vou ter que ter mais uma aula, pequena aula sobre métodos anônimos. Então, vamos aí para a próxima aula. Agradeço aí a atenção.